escola pública, tivemos que ler um trecho de um famoso sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, escrito pelo falecido pastor americano Jonathan Edwards. Ele retratou os pecadores como se fossem aranhas penduradas por um fio em cima do fogo do inferno. Ele também afirmou que Deus está mais irado atualmente com alguns que estão vivos do que com outros que já estão no inferno. Você acredita nisso? Deus está irado? Não creio que meu professor pensava assim. Quando mais tarde estudei esse assunto na Bíblia, fiquei surpreso com o que descobri. Aprendi que a ira de Deus é genuína. A ordem bíblica irai-vos e não pequeis nos faz lembrar que existe uma ira que é justa. Deus sempre tem esse tipo de ira santa e perfeita. O apóstolo Paulo disse: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Romanos 1,18. O rei Davi disse: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7,11. E o apóstolo João disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Observe que estes versículos ensinam que Deus não está somente irado contra o pecado, mas também contra o pecador. Visto que Deus vê todas as coisas, ele avalia com perfeição. Hebreus 4,13. Sempre que Deus está irado, isso acontece por razões santas. Às vezes pensamos em Deus como um juiz assentado no tribunal, onde passivamente decreta penas aos culpados. Mas Deus é assim? As palavras originais usadas para expressar a ira de Deus são impetuosas. Por quê? Porque, diferentemente dos nossos juízes, o pecado é cometido contra o próprio Deus. Observe a emoção no primeiro capítulo da profecia de Naum, onde Deus é identificado como zeloso, vingativo e cheio de ira. Versículo 2. O versículo 6 é ainda mais severo. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. Entretanto, mesmo no meio da sua fúria, Deus tem autocontrole. A Bíblia ensina que ele é tardio em irar-se, Naum 1,3. E muitos de nós aprendemos há muito tempo que Deus é amor. Mas embora um Deus amoroso esteja disposto a reter o seu julgamento, é certo que ele julgará o pecado. Romanos 2, de 5 a 6, descreve assim este julgamento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O versículo 16 desse mesmo capítulo afirma que isto ocorrerá no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Por que Deus está tão irado? Há pelo menos 3 razões. Primeira razão, por causa dos seus inúmeros pecados. Se você pecasse somente 10 vezes por dia durante o ano, desobedeceria a Deus 3.650 vezes. Mas se você pecasse 10 vezes por dia durante 15 anos, pecaria 54.750 vezes. Você é um pecador profissional, hein? No entanto, quantas vezes Adão pecou antes que fosse amaldiçoado por Deus? Segunda razão, você pecou contra o maior ser e a mais sublime autoridade. Há diferentes níveis de pecado e castigo. Isto você pode perceber em Lucas 10:2 ou em Lucas 12, de 42 a 48. Um crime é examinado cuidadosamente de acordo com a seriedade da autoridade e da posição da pessoa que foi a vítima. Uma coisa é desobedecer o seu patrão no trabalho ou o seu treinador na escola. Outra coisa é desobedecer a um juiz. Uma coisa é entregar um trabalho escolar atrasado. Outra coisa é assassinar o presidente. O maior mandamento é amar o Senhor Deus de todo o teu coração, mente, alma e força. O maior ser é Deus. Toda vez que você peca, comete o maior crime contra o maior ser. Deus deve estar irado. E a terceira razão,
Você pecou contra o maior ato de amor de Deus. Cristo foi enviado ao mundo por amor aos homens e mulheres. Está escrito em João 3,16. No entanto, muitos de seus amigos, e talvez você também, têm rejeitado a Cristo até agora. Esta rebelião é um pecado contra a misericórdia. Devemos nos surpreender com o fato de que Deus está irado contra aqueles que menosprezam seu amor? Como você pode ser salvo dessa ira santa? Apenas mediante a propiciação. Mas o que isso quer dizer? A palavra propiciação, às vezes traduzida por redenção, significa isto: Jesus satisfez completamente a justa ira de Deus por pessoas como você, morrendo em seu lugar, recebendo sobre si mesmo toda a ira que você merece. Aprendemos sobre isso em Romanos capítulo 3, versículos de 24 a 25 e Hebreus 2, 17. A justa ira, indignação e furor de Deus pelos pecados foram lançadas sobre Cristo, em favor de cada pecador que vier a Ele pela fé. Esta é uma grande notícia. Quanto tempo eu tenho para decidir? A realidade do pecado e do julgamento que acabamos de apresentar, por mais terrível que seja, frequentemente não afeta aqueles que estão sem Cristo. Por quê? Porque eles acreditam que estão seguros e não perecerão. Aqueles que buscam a Deus frequentemente não têm noção da proximidade da vinda de Cristo. Se você não tem paixão pela vinda de Cristo, talvez os próximos 3 capítulos sobre a brevidade da vida possam conduzi-lo a Ele mesmo. Desejo que você perceba que deve vir a Cristo agora. Ninguém jamais se beneficiou por esperar, e a ninguém está garantida uma oportunidade no futuro.